Você só consegue ler aquilo que você já conhece. Estranho isso, né? Vamos lá, eu vou te falar, vou te explicar por que isso acontece. Melhor dizendo, primeiro eu vou explicar como isso acontece. O que eu quero dizer aqui com isso não é que você não seja capaz de aprender a ler. E vamos usar aqui a leitura do alfabeto mesmo como exemplo, tá? Você não consegue ler e entender e pronunciar e operar no nível da significância e dos usos mesmo desses conceitos se você não entende, por exemplo, uma língua. Se você não compreende, por exemplo, o contexto no qual se está utilizando a própria língua que você está utilizando. Vamos lá. Se você vai ler um texto, por exemplo, vamos supor que você não seja da área do direito. Aí você vai lá e pega todos aqueles termos que ali estão. Você até consegue ler, inclusive, as palavras, claro, porque você já conhece as palavras, porque você já conhece as vogais, você já conhece as uniões. Mas vou falar sobre isso um pouco depois. Mas primeiro eu quero falar assim, um texto que está na nossa língua, por exemplo, que a gente não seja capaz de compreender. Então você vai lá, pega o direito lá, pega vários termos, sobretudo termos em latim, aliás, muitos deles, né? Data maxima venia, duralex, sed lex, quer dizer, estou usando aqui só os que eu já conheço, porque eu também tão pouco conheço dessa área, né? E aliás são os mais citados aí, né? Os mais citados. Mas se você for pegar as minúcias do direito ali, você não vai conseguir compreender se não tiver uma preparação para isso, tá? Mas vamos então voltar antes, então, nas bases de tudo. Eu tinha falado para você aqui que você não consegue ler se você não conhece. Então, eu vou dar o exemplo mais cabal, assim, que seja mais básico dos básicos aqui. Se você conhece as vogais, se você conhece as sílabas, as consoantes, as palavras que estão em determinado texto, aí sim você sabe. Você consegue entender o que ele está dizendo, mesmo que aquele texto diga sobre algo que você não conhece, como, por exemplo, uma ficção, que é um mundo completamente alheio à própria realidade, inclusive, que traz ali as ideias de um universo de um determinado autor, e aí você vai entrando em contato com esse universo, né? Mas você precisa conhecer antes as letras, você precisa conhecer antes os sons das letras, inclusive. Olha que interessante, né? Aí as novas concatenações, as novas programações ali sequenciais vão gerar para você um novo conteúdo. E o que eu quero dizer com isso? Por muito tempo, eu achava na época que eu estava aprendendo, e claro, estou sempre aprendendo, mas quero dizer no início da caminhada, que se eu não conseguisse ler uma partitura, quer dizer que eu não era um bom leitor de partitura. Mas não é simples assim. Na verdade eu deveria ser capaz de pegar qualquer partitura e sair lendo. E claro, isso é desejável. Mas como eu fui aprendendo sozinho, muitas coisas eu aprendi sozinho e, portanto, não aprendi direito. Aí quando eu entrei em contato com as sistematizações, seja na universidade, seja com livros que tem começo, meio e fim, seja com assuntos abordados até mesmo no YouTube, que o YouTube é muito recente talvez 10 anos para cá. Não parei para analisar, para fazer uma pesquisa sobre o YouTube aqui, mas o que eu quero dizer é que muitos de nós, na minha idade, os mais jovens também, têm essa fonte de pesquisa no YouTube muito recentemente, né? E mesmo os mais jovens também, quando tem só o YouTube, mas não tem com quem compartilhar essas informações, acaba desenvolvendo um conhecimento faltando pedaço. Então, o que eu estou querendo propor para você é o seguinte: para você conseguir ler uma partitura, você precisa ter uma outra experiência antes, uma experiência de escuta, tá? Então, assim, existem, por exemplo, algumas músicas. Vamos pensar no seguinte, vamos voltar no passado, vamos levar mais ao extremo ainda essa ideia de que não havia YouTube, não havia rádio, não havia
havia só partituras. Vamos voltar nesse tempo, fazer esse exercício ficcional aqui, ou ainda esse exercício exegético, né? Embora eu não esteja utilizando nenhuma fonte aqui, né? É uma prosa que está acontecendo aqui. Mas veja, voltemos então nesse tempo, onde não havia gravação, não havia nada senão apenas a partitura. Calma lá. Apenas vírgula. Porque a partitura ela estava imersa num outro jogo, um jogo de linguagem mais completo, que era da própria prática. Tá? Eu também não quero, eu quero tomar cuidado com essa volta ao passado assim, que é só um exercício aqui de reflexão, tá? Não é, repito, não estou me baseando em nenhum historiador, mas é básico, né? O rádio só foi inventado talvez no século XX, então antes disso você não tinha. O gramofone também já é recente. Você tinha a imprensa de Gutenberg e, portanto, quem detinha a imprensa tinha o poder também. Né? Não por acaso, olha que interessante, na Alemanha, onde foi inventada a imprensa, o que acontecia? Os hinos, né, de Bach, por exemplo, muitos eram impressos. Agora, novamente, eu não estou aqui fazendo uma correlação aqui de que Bach e a imprensa nasceram juntas, porque também, tampouco, repito, não me debrucei sobre isso, mas o fato é que existem muitos hinos de Bach e muitos hinos encadernados ali, né, compartilhados numa comunidade de leitores, por isso, talvez, imersos numa prática, né, por isso talvez no protestantismo a música seja um elemento tão central que, e desculpe se eu estou falando alguma bobagem, mas o que eu quero dizer com isso é muito cuidadoso né, o trato com a música ali. E por causa do registro. Agora eu quero ficar nesse ponto do registro. Quando você lê uma partitura sem jamais ter tido acesso ao contexto efervescente que fez brotar aquela partitura, você não conhece essa música. Entende? Então, se por outro lado, se você entra em contato com uma partitura da qual você já teve, com a qual você já teve uma experiência auditiva, né? Você conheceu essa música e talvez até dentro de um contexto mais prático dessa música, seja num contexto religioso, seja num contexto de uma roda de choro, por exemplo, seja lá qual for o contexto, de uma festa como é que chama? Festa junina, né? E ali você tem as células lá, por exemplo, né? E seja lá qual for o contexto, seja o seu contexto. Quando você já conhece essa música, fica mais fácil você acessar os conhecimentos que estão ali naquela partitura. E claro, ali você vai ter que fazer um trabalho de entrar dentro também das letras ali, das sílabas, das vogais, quero dizer, das notas musicais, da clave, da armadura de clave, da fórmula de compasso, de todas as coisas que envolvem ali uma partitura. Mas, olha que interessante, a gente não precisa sair lendo uma partitura se tampouco conhece quais são os sons que aqueles sinais ali produzem. É impossível, é impossível. E quando é possível é porque você já conhece. É quando você, por exemplo, é como quando você vai ler um livro, você não conhece a história do livro, mas você conhece as vogais, as sílabas, os fonemas, e você consegue adentrar, portanto, ao universo do livro que te traz novos conhecimentos. Então, quando a gente, no clube, a gente trabalha com esses sons iniciais, sons primeiros, vamos dizer assim, né, com os próprios exercícios mesmo que vão trazendo um estofo, uma bagagem para você conseguir fazer suas leituras, a gente está pensando exatamente nisso. A gente está pensando que é preciso você primeiro vivenciar uma experiência, você imitar alguém. No caso, a imitação, além de mim, são os compositores, são as partituras, são os métodos que a gente traz, né? E aí, outra fonte de imitação também são as próprias pessoas que fazem parte ali do clube. Então, quanto mais pessoas falam uma língua, mais possibilidades você tem de aprender essa língua.
Então, se você conversa em inglês, por exemplo, vamos supor que você tenha dificuldade com o inglês, mas se você vai para um lugar onde se fala inglês, você vai ser obrigado a falar inglês. E aquilo, impressionantemente, vai te mover a avançar. E, claro, para te mover também a pesquisar mais e correr atrás. Então, eu queria dizer isso. Queria lembrar, então, que as vagas estão abertas aqui para o nosso clube de leitura musical e que nosso objetivo aqui é caminhar junto e fazer você alcançar os seus objetivos. Além disso, ajudar você que gostaria também de começar a escrever música, porque a leitura e a escrita estão correlacionadas. Se você quer começar a escrever música, aqui também é seu espaço. Mas se você não quer escrever música, também não tem problema. Você vai aprender a ler música. Tá? Não somente ler as sílabas e as palavras, mas entrar nas histórias. É isso que nós queremos aqui. É isso. Um grande abraço. Até lá. No Clube de Leitura Musical.